Boa tarde. Hoje nós vamos trabalhar no Joomla, utilizando a parte de conteúdo já. Nós vamos trabalhar com a inserção de conteúdo, a organização de conteúdo, entre outras coisas, para que a gente possa agora produzir o conteúdo para o site. Como é que nós vamos fazer isso? Voltando, né, processo de inicialização, tá? E a questão de alguns alunos não estavam conseguindo instalar o Joomla, eu já deixei na aula da primeira semana um processo lá que vai trazer solução para quem não conseguiu fazer a instalação. Quanto às atividades que daí por conta disso acabaram que se atrasando, eu vou refazer a questão de prazos e quanto a isso ninguém vai sair prejudicado, tá certo? Bom, mas retomando aqui, inicio o Vertrigo, né? Executo ele aqui como administrador. Executado. Agora eu já tenho meu servidor funcionando. Vou acessar o Joomla. Vocês lembram como é que faz o acesso, né? 127.0.0.1 barra Joomla barra administrator. Quando eu coloco o administrator, que é o que está aqui, ele vai entrar na parte administrativa do sistema. Por enquanto eu não quero entrar aqui ainda na parte administrativa para eu mostrar uma questão para vocês, para a gente poder ir acompanhando. Vocês vão entrar no computador de vocês, né, 127.0.0.1 barra Joomla, e vão dar um Enter. Isso aqui eu acho que eu mostrei para vocês lá na primeira aula. Vocês vão cair numa tela bem próxima a isso daqui, tá? Isso aqui seria o nosso site. Tá sem conteúdo nenhum, tá sem nada, tá com um design diferenciado aqui. Essa parte do design mais para frente a gente vai resolver isso daqui também. Mas aqui agora eu quero que vocês deixem nessa tela navegadores. Todos os navegadores hoje eles trabalham com abas, né? Então vocês vão ter aqui a aba onde vai estar a página, e agora eu quero que vocês abram a segunda aba que vai ter a parte administrativa do nosso site. Então é só colocar de novo 127.0.0.1 barra de 1 barra administrator. Colocou administrator, nós vamos cair na tela lá para entrar com usuário e senha. Aqui eu vou colocar meu usuário, coloquei o usuário, a senha já fica guardada, e agora eu vou colocar aqui português do Brasil. Clico no login e vou entrar na parte administrativa. Cair nessa parte aqui, que eu vou trabalhar com vocês hoje, vai ser esse ponto aqui, olha. Novo, artigo, categoria, mídia. Então eu vou trabalhar nesse ponto com vocês. Eu vou começar de mídia e vou subir aqui, ok? Então vamos aqui por mídia. O que vai ser a mídia? Mídia eu vou poder colocar qualquer arquivo que eu vá utilizar no meu artigo. Seja uma imagem, seja um vídeo, qualquer um GIF, qualquer mídia que eu vá utilizar no meu site, eu vou armazenar ela aqui. É uma maneira de organizar, ok? Então aqui é a nossa janela onde que eu vou fazer um upload dos arquivos do meu computador para o servidor. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro vamos organizar isso daqui. Vamos criar uma pasta aqui. Vou criar uma pasta, vou dar o nome daqui da pasta, imagem. Coloquei o nome da imagem, criei a pasta. Dentro de imagem, olha, que ela está aqui, eu vou entrar agora dentro dela, vou dar um clique aqui. Dentro de imagem agora, olha, eu não tenho nada, não tem nenhuma imagem aqui, não tenho nada, nenhum arquivo aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou criar um novo diretório aqui dentro do diretório imagem, e vou colocar o nome dele aqui de pessoas. E clico para criar a página. Ok? Aí, agora eu tenho dentro aqui, ó, do diretório imagem, eu tenho o diretório pessoas. E dentro do pessoas agora eu vou colocar as minhas imagens, que eu vou utilizar para a criação de um arquivo. Então vou vir aqui no enviar. A hora que eu clico no botão enviar, ele vai aparecer aqui para mim. A imagem ela pode ter no máximo tamanho 10 MB, ok? O ideal, né, vocês sabem que para a página web é ser bem menor do que isso aqui em questão de imagem, né? Agora quando é arquivo aí são outros 500. Você vai deixar um link para a pessoa fazer um download de talvez um filme,
de um programa seu, de um documento, então aí pode ter 10 MB. Mas a questão de imagem para layout de site é bem menor do que isso, tá ok? Quanto menor a quantidade, o tamanho do arquivo, melhor, porque a página vai ser mais carregada bem mais rápido para o cliente que está acessando seu site. Aqui então, dentro de imagem, pessoas, agora eu vou enviar o arquivo. Venho aqui, escolho. Eu previamente, eu fiz o seguinte, olha, eu tenho na minha área de trabalho, eu estou utilizando aqui esse diretório para trabalhar com vocês. Eu já deixei baixado aqui dentro de artigo uma imagem e um texto que eu vou trabalhar com vocês. Então eu vou pegar essa imagem e mandar lá para o servidor. Então clico sobre ela, vou lá no abrir, e aqui ela já selecionou. Agora eu mando enviar. Então olha, dentro de imagem, pessoas, eu tenho uma imagem chamada faixinha. Então eu posso ter várias outras imagens aqui, posso ter um outro diretório dentro de imagem, ou vários outros diretórios dentro de pessoas. Aí isso aqui é uma questão de organização do diretório que vai guardar todas as partes de mídia do nosso sistema. Aí então eu já tenho essa organização aqui, olha. Ele vem com alguns aqui que são exemplos que o Joomla já traz. Mas eu não vou usar os exemplos não, já vamos pegar uma imagem e vamos fazer a criação de uma página. Eu fiz o seguinte, eu peguei uma página do site da UOL de um texto. Peguei um texto lá relacionado à parte de economia não, sobre a justiça aqui no Brasil. Peguei um texto, salvei a imagem no computador. Vocês façam dessa mesma forma, pode pegar qualquer texto com pelo menos uma imagem para a gente trabalhar junto aí. Não precisa necessariamente ser esse texto. Apesar também que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o texto e a imagem lá no Moodle para vocês, e vocês utilizem essa daqui também, ou se quiser outra, na verdade vocês vão ter, eu vou passar exercício para que vocês façam outro, mas utilizem essa ou alguma que vocês quiserem aí para fazer a criação. Mandei a imagem, tá? Já ela está dentro do meu servidor, e agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou voltar lá para o nosso gerenciador, que eu vou trabalhar a parte de conteúdo. Enviei para a mídia, já tenho ele aqui estruturado, agora eu vou voltar para minha página. É só eu clicar aqui, eu volto para a página inicial, que é esse ícone aqui. Então, olha, já mostrei para vocês mídia e agora eu vou trabalhar com a parte de categorias. O que a categoria é? Cliquei aqui no categoria, ó, não tem uma categoria só cadastrada, mas na verdade a gente vai excluir ela. Categoria é o seguinte, questões de organização também. Então vamos pensar assim, vocês estão estudando, vocês estão lá na faculdade, vocês vão ter lá as disciplinas. Então aí vocês vão ter uma disciplina de matemática. E dentro da disciplina de matemática vai desdobrar em várias outras disciplinas. Então é ideal, em questão de organização, que você tenha um diretório chamado matemática. Dentro do diretório matemática vocês têm lá, por exemplo, funções. Depois tem um outro diretório chamado equação. Depois tem um outro diretório matemática financeira. Depois tem um outro lá, contabilidade. Então tudo isso dentro de uma disciplina eu tenho vários outros pontos para ser trabalhado. Dentro do Joomla, essa parte de categorias, ela serve para isso também. Para que a gente tenha uma organização relacionada ao nosso site, ao nosso portal, para que a organização fique clara, não haja uma confusão. Então aqui a categoria eu vou pegar e vamos tratar da seguinte forma. Eu vou criar uma categoria e dentro da categoria algumas outras categorias. Depois lá no artigo, a hora que a gente for criar um artigo, nós vamos colocar o artigo dentro da categoria a qual ele pertence. Então aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome de uma categoria. Vou criar uma nova aqui. Nova. E eu vou colocar o nome para essa categoria. Deixa eu ver se vai ser sobre o STF. Vamos colocar aqui Justiça. Eu vou colocar sem cedilha, tá? E coloco tudo minúsculo. Isso é uma padronização que eu utilizo, tá? Não colocar acentuação. Isso para os títulos da categoria, para coisas internas e não para
Não, mas melhor. Nesse caso aqui, vamos colocar assim com cedilha. Tá? Quando é nome de arquivo, que eu prefiro que não coloque, porque como eu trabalho com sistemas diferentes, uma hora está no Linux, outra hora está no Windows, às vezes pode dar um pouco de incompatibilidade. Mas nesse caso aqui não vai dar incompatibilidade pelo seguinte, porque isso aqui vai ser gravado no banco de dados. Então o banco de dados que vai ter que trazer a informação de maneira correta. Então justiça. Coloquei justiça. E aí eu posso vir colocar uma descrição dessa categoria, certo? Então vamos colocar aqui, categoria relacionada a notícias notícias do mundo jurídico. Ok? Bom, isso aqui é só uma descrição, ok? E com base nessa descrição, a gente consegue ter uma organização melhor. Então fiz aqui, coloquei, vou trabalhar só esses dois pontos com vocês, tá? Que é o categoria e o título. O apelido ele gera automaticamente, então é só clicar no salvar. Ele vai salvar essa categoria, ó, categoria salva com sucesso. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no fechar. Ele vai voltar para a tela anterior e vai estar mostrando aqui, olha, antes a gente tinha esse aqui que vem padrão do Joomla. E esse aqui que a gente acabou de criar. Então você clica sobre esse primeiro e vamos fazer uma exclusão dele. Clica aqui e vem aqui e manda ele para a lixeira. Ok? Eu vou ficar com justiça. Ótimo. Agora eu vou criar mais uma categoria. Novo. Só que agora eu vou definir uma categoria dentro de outra categoria. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não criei uma lá anteriormente, justiça. Eu vou vir aqui agora e vou criar uma outra. Uma categoria para superior tribunal. Criei essa categoria aqui. Mesmo processo, não preciso colocar informação aqui. Aí eu vou colocar notícias sobre o STF. Só uma descrição. Aqui que nós vamos ter uma pequena mudança. Aqui tem o pai. Pai agora vai ser justiça. Então é como se eu criasse um diretório justiça e dentro do diretório justiça eu vou ter esse daqui, superior tribunal. Deixa aqui como está nesse estado aqui publicado, que daí tudo que for colocado aqui, ele tem possibilidade de ser publicado, o artigo vai ter possibilidade de ser publicado dentro do superior tribunal. Ele vai ser mostrado nesta página aqui, já que a gente vai ver isso aqui, como funciona. Publicado, então. Esses outros pontos aqui, não vou tratar agora inicialmente, mas mais à frente a gente trabalha, né? Essa parte aqui de acesso e idioma, eu vou tratar com vocês agora sim, melhor. Acesso é o seguinte, acesso porque eu tenho vários tipos de acesso. Uma pessoa que vai lá e digita lá o meu site, por exemplo, vamos supor que eu administre o site lá da Globo. A pessoa vai lá e digita www.globo.com. Ela digitou lá, ela pode ter esse campo aqui, olha, um campo de usuário. Tá? Se a pessoa não tem usuário, ela é um visitante anônimo. Ela pode ir lá, visitar o site e ver o que está disponível. Só que eu posso deixar, por exemplo, para que a pessoa coloque um usuário e senha, para que ela acesse outras notícias. É o que é muito utilizado por jornais, por exemplo, o site da UOL. Quer ver? Vamos entrar aqui. Da UOL, ele tem isso. Olha aqui. Usuário e senha aqui para o e-mail. Mas olha aqui embaixo. Eu sempre vejo aqui no site da UOL. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Tem uma parte aqui do site da UOL que fala que se você for assinante você consegue ver a notícia. Se você não for assinante você não consegue ver. Cadê? Eu sei que sempre aparece aqui. Acho que na parte de economia normalmente tem. Aqui. Olha.
Quando está com esse cadeadozinho aqui, ele indica que é só quem é assinante do UOL que vai conseguir ver a notícia. Então, ó, vou clicar aqui para a gente entrar. Aqui, ó. Conteúdo exclusivo para assinantes do UOL. Então aqui, ó, vai ter que colocar usuário, senha e e-mail. Então só quem é pagante e recebeu um usuário e senha que consegue ler essa notícia. Então esse daqui, quando ele entra e não coloca esse usuário, então ele vai ver o que é comum. Se ele tem um usuário e senha, eu posso dar um conteúdo maior para ele. Aí ele é um usuário registrado. Então seria o seguinte, o acesso aqui, olha, podia ser para um usuário registrado. Só o usuário registrado conseguiria ver o que eu colocasse dentro dessa categoria. Só o usuário que for um superusuário conseguiria ver. Então esse acesso é definição de quem pode ver o que no seu site. Através de um usuário de senha, que é aquilo que a gente criou lá na aula passada, onde eu mostrava os grupos de usuário e os usuários. Então isso daqui também tem correlação com aquela criação de usuários. Não só o usuário administrativo do sistema, mas como um usuário que vai estar visitando seu site também. O idioma, né, a definição do idioma, né, mantém aqui para todos, porque daí ele vai criar, né, algumas meta tags que vai indicar qual idioma que aquele site está sendo produzido, né, para que o navegador interprete ele de maneira mais correta. Marcadores HTML, nota, né, posso colocar aqui uma informação para essa categoria. Observação da versão, né? Por exemplo, eu tenho uma descrição com uma versão, uma outra descrição com outra versão, uma categoria com uma versão, outra categoria com outra versão, por exemplo, Superior Tribunal 1, a versão 1, Superior Tribunal 2, na versão 2. Então isso aqui é para fazer uma separação melhor da criação das categorias. Bom, criado, né? Vamos voltar aqui então para a parte de categoria. Então agora olha aqui, observem o seguinte, vou fechar aqui. Fechei, olha, agora eu vou ter aqui o seguinte, ó, justiça, tá vendo esse sinalzinho de menos aqui? Ele indica que esta categoria, ela é uma categoria filha da categoria justiça. Então se eu entrar aqui na categoria justiça, eu vou dar um clique aqui, vocês vão ver aqui, ó, o pai dela é justiça, uma forma de organização. Bom, entendido essa questão da categoria, que o principal foco é organizar a informação. Tá? Pensa lá numa biblioteca, tem uma estante cheia de livros, a parte esquerda da estante vai estar com livros de matemática, a parte central vai estar com livros de biologia, a parte direita vai estar com livros de física. Então isso aqui é uma organização, como numa biblioteca tem que estar tudo organizado, aqui também o ideal é que esteja tudo organizado também para facilitar a administração do sistema. Criado então a categoria, vamos voltar agora para a questão de artigo. Lá nos artigos, agora o que a gente vai fazer? Ó, vou voltar aqui para a parte inicial e nós vamos criar agora um artigo. Como é que nós vamos fazer? Deixa eu fechar essas outras páginas aqui. Fechei as páginas. Agora, olha, eu tenho aqui artigos e novo artigo. Eu vou partir primeiro para esse novo artigo aqui. Eu fiz esse com vocês, categoria. Agora aqui tem artigos, que são os artigos que já estão gravados. Mas a gente não tem nenhum, então vou vir para esse aqui, ó, novo artigo. O novo artigo, nós vamos criar um artigo para que ele seja exibido aqui nessa página. Okay? Ela está sem layout, está sem nada, então não fica legal aqui ainda, mas com um tempinho agora a gente vai transformar isso aqui num site bacaninho. Bom, aqui eu tenho um novo artigo. Aqui eu tenho um editor, né? Esse editor é como um editor lá do Word, é um editor de texto, um editor comum. Esse editor, qualquer pessoa que saiba fazer uma edição básica de um texto, ela vai conseguir fazer a edição do arquivo aqui. Como é que nós vamos fazer essa edição aqui? Eu vou fazer para trabalhar algumas ferramentas aqui com vocês, mostrando para a parte de criação do artigo. Então eu vou pegar aquele texto que eu falei para vocês que eu peguei da internet, eu vou deixar disponível para vocês aí também, mas podem utilizar outro a critério de vocês. Vou vir aqui em artigo, que foi o que eu deixei, vou pegar esse texto, vou copiar ele e colar lá, porque eu não preciso digitar inteiro.
ok? Senão a aula ficaria extremamente extensa. Bom, agora eu vou pegar o texto. Eita. Ctrl A, Ctrl C, mais rápido. Vou colar o texto aqui. Pronto, olha, o texto já está colado aqui, certinho. Agora eu vou trabalhar alguns outros pontos com vocês. Vou tirar isso daqui e vou transformar isso daqui num título. Vou dar um Ctrl X aqui, retirar e vou jogar aqui no título. Vamos ver. Coloquei o título aqui. Agora eu tenho o texto aqui, tá todo o texto aqui, que eu fiz lá, usei o Ctrl C, Ctrl V. E eu posso trabalhar aqui a formatação do texto. Olha, eu quero um texto que ele fique todo justificado. Vou dar um Ctrl A aqui que eu seleciono, coloco ele todo para justificado. Se eu quero ele todo centralizado, olha, isso aqui, formatação. Nem vou entrar em detalhes nesse ponto com vocês, que isso aqui basta vocês darem uma olhada aqui. Aqui eu vou colocar um título interno aqui. Vou colocar aqui assim, faxim sorteado. Só para mostrar uma ferramenta aqui para vocês, ó. Seleciono ela, vou vir aqui no parágrafo e coloco um cabeçalho aqui para ela. E olha, eu tenho aqui um título interno para esse meu artigo. Agora, lembra lá daquela parte de mídia, certo? Eu vou vir aqui no final e vou colocar uma imagem. Ó, foi aqui na última linha do meu texto. Vou dar um Enter aqui e vou fazer a inserção de uma imagem. Venho aqui, olha, na imagem. E agora eu vou cair naqueles diretórios lá que eu criei, lembra? Então eu vou ter aqui, ó, diretório imagem. Clico nele. Vou pegar aqui, ó, fotografia de pessoas. Seleciono aqui o faxim. E aqui eu tenho algumas configurações que eu posso fazer. Cliquei na imagem, só dei um clique nela. Cliquei na imagem, tem algumas configurações que eu posso fazer. Aqui na descrição da imagem, o que nós vamos fazer? Descrição da imagem, vamos colocar uma descrição breve da imagem aqui. Ministro faxim, F maiúsculo, faxim, coloco um hífen, STF. Título da imagem. Vou repetir essa informação. Ctrl V. Uma legenda. Ministro faxim sorteado. Ok. Até esse ponto está ok. Agora a gente vai clicar no inserir. A imagem já veio para cá, olha. A legenda já veio para ela. A imagem está aqui. E aqui eu posso aumentar, diminuir a imagem, fazer o que eu achar, julgar necessário, certo? Existem outros editores além desse daqui, depois eu vou explicar para vocês como fazer a instalação, que você tem mais possibilidades de trabalhar bem mais com imagem, com texto, com edição, fica bem mais fácil, tá? Esse aqui é um editor básico, mas é o suficiente para que a gente consiga trabalhar. Bom, a imagem está colocada, já fizemos algumas pré-configurações com ela. Ela está aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vir aqui nessa lateral aqui na parte direita para vocês entenderem uma questão. Estado, publicado, olha. Eu posso colocar não publicado, arquivado e no lixo. Então esse artigo, eu quero que ele fique publicado. Então eu vou deixar aqui no publicado. Vou só marcar aqui, ó, o não publicado para vocês verem. Ele até muda de cor. Então eu vou colocar no publicado. Categoria. Eu quero que isso aqui fique no STF lá, né, que é o Superior Tribunal. Então eu vou querer que fique dentro dessa categoria, não dentro dessa categoria. Destaque. Quando eu colocar o destaque, ele vai aparecer na página principal. Se eu não colocar, ele não aparece. Então eu vou marcar o sim. O acesso. Aquela mesma questão que eu falei para vocês. Se é um usuário que digita lá www, não precisa www, o seu site lá, e ele não tem que entrar com o usuário, vai aparecer na tela para ele a notícia.
Agora você coloca aqui para registrado, só para os registrados que vão aparecer. Você coloca para superusuários, só para os superusuários, que é a hora que eles logarem aqui que vai aparecer o artigo, do contrário não aparece. Idioma, né, mantém todos aí. E isso daqui é o suficiente para a criação do artigo. Eu vou lá, clico no salvar e fechar. Cliquei no salvar e fechar. E olha, já apareceu aqui o nosso artigo. Ok? Tá ele que está aqui, olha. Apareceu publicado, apareceu aqui alternar o status, tá? Ou seja, ele está aquele destaque que eu coloquei. Então aqui ele está publicado. Então todos os artigos eles vão aparecendo aqui. Vai sendo mostrado aqui. Ok? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vocês publicaram e agora vejam ele aqui. Eu vou voltar lá para minha tela, onde está na aba onde está só o site, não o administrativo, que é esse. Vai estar só o site que o usuário comum vai ver. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl F5. Olha aqui, apareceu já a notícia, já está no site. Ok? O que vai acontecer? Ele está aqui, então toda aquilo que a gente colocou lá naquele editor, ele já vai aparecendo aqui. Mas vamos dar uma melhoradinha aqui no layout. Eu não quero que apareça a notícia inteira. Porque olha, vamos até fazer uma analogia lá com o site da UOL. Quer ver? www. Com o site aqui da UOL. Vamos pegar aqui uma notícia. Olha. Eu tenho aqui as chamadas, né? Aqui nesse caso está um link. A pessoa vai entrar aqui e vai clicar. Ah, eu quero ler essa notícia. Vem aqui, clica aqui sobre o link. Então eu vou fazer algo próximo ao nosso artigo lá. Volto lá para o nosso artigo, olha, ele está aqui. Vou abrir ele para fazer uma edição dele. Cliquei aqui sobre o link dele. Vou fazer a edição dele. Apareceu novamente aqui. Agora, olha, eu quero que apareça só essa chamadinha aqui, ó. O ministro Edson Fachin foi escolhido para ser o novo relator dos processos da Operação Lava Jato no STF. Em sorteio realizado nesta quinta-feira, tal. Quero que apareça só isso aqui. Aí, se a pessoa quiser ler mais, ela vai ter que clicar em algum lugar e aí abre esse restante aqui da notícia. Do contrário, só mostra esse pedacinho. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou clicar aqui. Vou dar um Enter para fazer uma separação maior. E vou vir aqui, olha, nesse Leia Mais. Vai aparecer essa linhazinha vermelha. Quer ver o que vai acontecer? Olha, eu vou, claro, eu tenho que dar um salvar aqui. Dou um salvar, espero o processo de salvamento dele, né, que ele está copiando essa informação agora para o banco de dados. Artigo salvo com sucesso. Volto aqui para a minha página. Vou dar um F5 de novo para atualizar a página. E olha aqui agora. Só aparece uma parte inicial. Depois nós vamos traduzir isso daqui também. Ó. Ao invés de ficar read more, a gente vai colocar leia mais. Ok? Vejamos aqui. Mais uma questão. Não é esse ponto, que isso aqui eu vou pedir em exercício. Aqui, ó, leia mais. Nesse ponto aqui, que é opções. Dentro de opções, na aba opções, vocês vão lá no finalzinho e vai aqui no leia mais. E digitem leia mais. Salva. E vamos aqui. Vamos ver se já salvou. Salvou. F5. Olha, ele já ficou leia mais. Não ficou ainda bonitinho. Vamos voltar lá e colocar aqui um sinalzinho. Salvo de novo. Ctrl F5. Ou F5, né? Ctrl F5 força e F5 só atualiza. Pronto. Ficou agora com esse botão mostrando o restante da leitura. A pessoa vai clicar e vai fazer a leitura. Okay? Aí vai abrir a notícia. Então daí eu vou conseguir fazer o seguinte. Consigo colocar uma chamada aqui de uma notícia. Depois eu quero mais uma outra. Vem, coloca aqui, vou colocando aqui. Vai aparecendo uma embaixo da outra, de acordo com o layout que a gente vai definindo. Ok? Então isso daqui é o processo de criação de uma notícia.
Então a notícia, o artigo, né, é conhecido, no Joomla é conhecido como artigo, e para um site que a gente vai mandar é uma notícia. Né? Eu estou fazendo uma analogia como se fosse um site da UOL aqui que vai aparecer notícia. Aqui nós temos várias outras opções, que isso eu vou pedir para que vocês trabalhem. Né? Só passando o mouse aqui por cima, vocês vão ter a identificação do que ele faz. Então passou o mouse, ele vai dar uma prévia do que é